foram associadas à maldade e às aberrações. Frankenstein é o melhor exemplo disso. Hoje a fama da genética ainda não foi totalmente recuperada, mas passou a ser, na maioria das vezes, associada ao combate às doenças e ao prolongamento da vida. Jeffrey Pinard é um estudante de 19 anos, vive na Califórnia e, apesar do ar saudável, está com os dias contados. Ele tem uma rara doença genética que só se manifesta entre os 20 e os 25 anos. Causa alterações no cérebro que matam rapidamente. Jeffrey diz que a maior angústia que ele tem é a de querer fazer tudo o que pode num dia só, como se tivesse vivido bastante. Hoje, para Jeffrey, só resta uma esperança: que a engenharia genética consiga descobrir o mais breve possível a cura para sua doença. Doenças como a de Jeffrey continuam um grande mistério para os cientistas. É causada por um defeito num gene do corpo humano, o que rompe um intrincado funcionamento do organismo. No núcleo de cada célula existe uma completa impressão genética de uma pessoa. São 23 pares de cromossomas que contêm o DNA, o ácido desoxirribonucleico, que por sua vez contém os genes. Cada pessoa tem pelo menos 100 mil genes, cada um com uma função específica no organismo. E um defeito em apenas um deles pode significar a diferença entre a vida e a morte. E o pior é que até hoje ainda não se conhece nem a metade dos genes do corpo humano. Doenças ainda desconhecidas obrigam crianças a viverem dentro de bolhas. Apenas uma bactéria inofensiva pode matá-las. E a única esperança é de que a medicina, através da engenharia genética, encontre um jeito de consertar o gene que nasceu defeituoso. Esta experiência já está sendo feita no combate à AIDS. Os médicos estão tentando lutar contra a doença utilizando células da própria AIDS, alteradas em laboratório. Contra o câncer, o processo já está mais avançado. Os médicos removem algumas células cancerosas. No laboratório, elas se multiplicam e é colocado um gene que provoca a criação de um elemento químico poderoso contra o câncer, chamado TNF. A vacina, então, é injetada no paciente. Os médicos acham que as células alteradas poderão incentivar a criação de mais TNF, matando o câncer. O médico Steven Rosenberg é o pioneiro nesse tipo de tratamento. Ele recebeu das autoridades americanas uma autorização especial para testar a vacina em 15 pacientes. Ele acha que vai demorar alguns anos até que a vacina possa ser definitivamente avaliada. Mas diz que os primeiros resultados podem surgir em poucos meses. Mas tratamentos desse tipo ainda são polêmicos, tanto quanto a própria engenharia genética. O ser humano sempre teve uma profunda fixação pela perfeição física. E nessa procura é muito difícil distinguir o que seria um ideal de saúde ou um simples ideal de beleza. E na era dos computadores e da pesquisa genética, os desafios vêm sendo vencidos numa rapidez espantosa, o que assusta muita gente, mesmo entre os médicos. Os debates atraem toda a comunidade científica. O que se discute é até que ponto a engenharia genética pode chegar. Se não é antiético e perigoso permitir experiências genéticas sem limites. Com o pretexto de criar um mundo saudável, acabar criando um ser humano biônico, fruto da genética e da cibernética. Mas, por enquanto, a maioria dos médicos acha que não há saída contra as doenças, a não ser investir, e investir muito na engenharia genética. Mas é aqui nesse Instituto de Estudos Genéticos em Nova York que vem sendo desenvolvida uma das experiências mais avançadas que se conhece. Os especialistas concluíram que mesmo depois de centenas de anos de pesquisas e estudos científicos, o corpo humano continua um grande desconhecido.
Por isso, decidiram fazer aqui a mais ousada tentativa de descobrir segredos nunca revelados. É o projeto mais ambicioso da história da engenharia genética. Junto com vários outros institutos de pesquisas norte-americanos e cientistas de dezenas de países, os pesquisadores pretendem fazer um completo mapeamento genético do corpo humano. Querem identificar cada um dos 100 mil genes. Uma ousadia que vai durar pelo menos 15 anos e vai consumir mais de 130 milhões de dólares. Bento Soares é um biologista carioca. Veio do Brasil há 2 anos só para trabalhar nesse projeto. Isso pode significar na prática que com esse estudo se pode ajudar muito a combater doenças mesmo antes do nascimento de um bebê? Um grande número dessas doenças tem localização nos cromossomos conhecida. Mas o que está de errado, qual é a causa da doença, é totalmente desconhecido. O pré-requisito para isso é que se conheça qual é o gene, exatamente o gene que está causando aquele defeito, quer dizer, qual é o gene que está causando aquela doença, qual é o defeito no gene que está causando aquela doença, para que possam ser desenvolvidos testes para uma análise pré-natal, para um diagnóstico pré-natal. É o sonho de todo pesquisador, o dia em que o corpo humano será tão conhecido que as doenças poderão ser descobertas e combatidas mesmo antes do nascimento. O dia ainda não parece muito próximo, mas talvez agora, com o desenvolvimento da engenharia genética, a imagem de Frankenstein já possa finalmente descansar em paz. O raio laser que evita o infarto. O tratamento de câncer que destrói tumores sem cirurgia. Você vai ver daqui a pouco. Isto que você está vendo é quase um milagre. Esta bailarina só pode dançar graças a uma moderna técnica de implante de cabeça do fêmur, o osso da coxa. A bailarina Zina Betuni é mais uma pessoa beneficiada pelas tecnologias que salvam os avanços nas técnicas e equipamentos da medicina. A mais moderna destas invenções foi lançada no início deste mês nos Estados Unidos. Um raio laser frio no catéter para desentupir as artérias coronarianas. Antes, a desobstrução das coronárias, a angioplastia, era feita com catéteres e um balão na ponta. O balão era inflado para empurrar as placas de gordura, mas este método nem sempre funciona quando as placas são muito longas. Agora, o raio laser é colocado na ponta do catéter e destrói as placas de gordura sem afetar a artéria. Veja nessa imagem ampliada como o raio laser age no tratamento destruindo as placas. O uso do laser na angioplastia só foi possível com a invenção do raio laser a frio, que opera em temperaturas abaixo dos 70 graus, o calor máximo que os tecidos do corpo humano suportam. O catéter com laser a frio apresentou bons resultados em 91% dos casos observados, um desempenho superior ao do catéter com balão. Assim, o laser conhecido como raio da morte nos filmes se tornou um instrumento da luta pela vida nas salas de operação. A graça e perfeição dos passos da bailarina Zina Betuni são outro resultado das modernas técnicas médicas. Zina parece nascida para dançar. Aos 7 anos já era profissional. Aos 12 começou a sentir fortes dores. Uma artrite na cabeça do fêmur tornava a dança um sacrifício. Zina não desistiu. Quando as dores aumentaram, os médicos só apontavam uma solução: parar de dançar. O médico Charles Eng explica que o caso de Zina é especial. Uma prótese comum não ofereceria a resistência necessária para os movimentos da dança. Ele pesquisou então um novo tipo de implante. A solução encontrada foi um novo material que deixa a superfície da prótese mais porosa. O atrito das esferas metálicas com o osso provoca uma reação. As novas fibras dos ossos crescem nos espaços entre as esferas, soldando o osso à prótese.
Com a prótese bem soldada ao osso, explica o médico, os movimentos podem ser feitos com facilidade. Esta é a radiografia de Zina depois da operação. Agora ela tem uma articulação perfeita nos dois lados da bacia. Periodicamente, Zina faz exames para verificar o estado da prótese e da articulação. Ela agora pode pular, correr e dançar. O bem-humorado Larry Sinclair é um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Não chegou a ser herói, nem conquistou medalhas por vitórias no campo de batalha, mas venceu a briga mais difícil de todas com coragem de leão, a luta contra o câncer. Há 3 anos, os médicos deram a Sinclair algumas semanas de vida. Diagnóstico: câncer no rim. Quando soube da doença, ele conta, a primeira reação foi pensar na minha mulher, Irene. Comecei a me preparar para o pior. Sem qualquer chance de sobreviver, Larry Sinclair aceitou o convite para participar de um tratamento em fase de experiência batizado de Interleukin 2. Deu certo. O tratamento é à base de hormônio, explica o médico que comandou a pesquisa. O Interleukin 2 aumenta o número de glóbulos brancos no sangue que combatem a doença. O sucesso desse tratamento pode ser considerado uma vitória sobre a morte, continua o professor Tim Oliver. 1 em cada 20 pacientes sobrevive. No caso de Larry, o câncer do rim tinha se espalhado para o pulmão. Ele mal podia respirar. Agora, 3 anos depois, Larry leva uma vida normal, resume o médico. Futurólogos e visionários fizeram previsões de que o homem do século XXI conseguiria viver até os 150 anos. Previram também que a vacina contra o câncer seria descoberta até o final deste século. Mas há menos de uma década para a virada do 3º milênio, a ciência reconhece hoje que a vacina ainda vai demorar. A medicina não tem ainda a fórmula para nocautear o câncer de uma só vez, mas vai vencendo a doença com diagnósticos mais precisos e mais cedo, antes do câncer se alastrar. Aos poucos, os cientistas vão encontrando respostas na luta contra a doença. Albert Stein concebeu teoricamente o raio laser em 1918, mas só agora, nos últimos 10 anos, a técnica foi desenvolvida. Um novo tratamento está sendo experimentado por uma equipe de médicos ingleses chamado fotodinâmica, uma técnica revolucionária na terapia do câncer. A fotodinâmica é o resultado da combinação de um coquetel de drogas com raio laser. Pela primeira vez, os médicos conseguem um método capaz de vencer o câncer de maneira seletiva. Quando o raio laser é disparado, a droga que o paciente toma 2 dias antes reage e mata apenas as células contaminadas pelo câncer, preservando as saudáveis. Um avanço sobre a quimioterapia, tratamento que não seleciona as células. É um método revolucionário, mas há limitações, explica o médico Stephen Brown, que desenvolveu a técnica na Grã-Bretanha. A melhor aplicação é quando o câncer está no início. Como não sabemos até onde o laser é capaz de atuar, a técnica é recomendada apenas para tumores pequenos, de 1 a 2 centímetros. No centro de um cenário futurista, esta máquina permite agora imagens mais claras do funcionamento de órgãos vitais do nosso organismo. É possível ver no monitor a batida do coração, ou seja, uma imagem de como anda o sistema cardiovascular do paciente. Um computador já é capaz de substituir o conhecimento de vários médicos. O diagnóstico deste simples computador nas doenças do coração tem 90% de chances de acerto, enquanto o diagnóstico de médicos fica entre 40% e 50%. Mas não bastam máquinas e o conhecimento de tecnologias de ponta, afirma o médico brasileiro Alexandre Kalash, na Inglaterra há mais de 10 anos. A conquista da morte se dá em medidas muito básicas de saúde pública. Elas não se dão nas grandes sofisticações da medicina sofisticada de ponta, que podem beneficiar um paciente a nível individual. Mas quando a gente está falando de saúde pública, essas coisas básicas são muito mais importantes.
Mais do que isso, nenhuma máquina é capaz de substituir um princípio básico na luta contra a morte, a vontade do paciente de viver. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu nunca perdi a esperança, diz Larry Sinclair. Não há fórmulas mágicas. O remédio mais eficaz é vencer o pessimismo. Don't lose heart. O Brasil já tem centros médicos de primeiro mundo. Em São Paulo, uma mini câmera guia o cirurgião para operar o cérebro. Você vai ver em instantes. O drama de ter que recorrer ao desgastado sistema hospitalar brasileiro, talvez não saiba que a nossa medicina tem hoje alguns centros tão bem equipados quanto os melhores do exterior. São Paulo é uma das cidades que tem essa medicina de primeiro mundo. Cara, restrita, mas que tem conseguido algumas vitórias significativas. Nessas ilhas de modernidade, o uso da informática e do vídeo se tornou uma rotina. Ei, me passa umas imagens. Nós estamos entrando no mais completo e moderno centro de diagnóstico do Brasil. Milhões de dólares em equipamentos científicos de última geração. As imagens de 20 aparelhos espalhados pelo hospital chegam a esta sala para serem analisadas. Foram obtidas imagens axiais da base ao vértice cranianos. Uma equipe de 32 médicos trabalhando em período integral consegue fazer 300 diagnósticos por dia em tempo recorde. Um câncer de pâncreas, por exemplo. Alguns anos atrás, a medicina brasileira precisava de 3 meses para confirmar a existência do tumor. Hoje, bastam 24 horas. Alguns desses profissionais foram treinados até no exterior. Mas agora as escolas de medicina mais avançadas já preparam uma geração de médicos formada na linguagem da informática. Estes estudantes da Escola Paulista de Medicina estão tendo uma aula de fisiologia renal através de computador. Márcia, o que você está aprendendo agora? Eu estou vendo a anatomia do rim, mais precisamente a vascularização do rim. Qual é a vantagem do computador para vocês? Eu posso fazer a aula da maneira que eu quiser. Se eu quiser continuar para frente, eu posso ir, posso voltar à aula. E mesmo porque todo o desenho me ajuda a memorizar melhor a aula. Mas em nenhuma parte a informática está tão presente quanto nas UTIs. No lugar onde se luta a cada minuto pela vida, o espaço é fundamental. E a tecnologia faz o possível para diminuir o tamanho dos aparelhos. Os respiradores, que eram enormes, hoje estão diminuindo. Os monitores, que também pareciam aqueles computadores, aqueles cérebros eletrônicos, hoje nós temos mini computadores que são colocados à beira do leito. Este é um aparelho de hemodiálise que serve para filtrar o sangue. A concepção dele é de 20 anos atrás. Para se ter uma ideia da tendência mundial pela diminuição dos equipamentos médicos, basta dizer que todo este aparelho hoje, numa UTI moderna, é substituído por este pequeno e simples filtro. Os dois, por incrível que pareça, fazem a mesma coisa. Nos nossos centros cirúrgicos mais avançados, já é possível encontrar equipamentos que até há pouco tempo só eram usados no exterior. Nós estamos assistindo uma cirurgia de ponte de safena. Numa operação como esta, o doente perde até 3 litros de sangue. Para evitar o risco de uma transfusão, os médicos estão usando uma máquina que reaproveita o sangue que seria perdido. Enquanto a operação está em andamento ali atrás, todo o sangue é recolhido, passa por esse tubo, chega aqui neste reservatório, passa pela máquina, onde ele é limpo e filtrado, e aqui em cima já está o sangue novo, pingando, que volta para o paciente, economizando transfusões de sangue. Antigamente você era obrigatório o uso do sangue de outras pessoas. Com esse aparelho você reduz isso, a pessoa usa apenas o sangue dela própria, reaproveitado e lavado, e com isso você não tem a transmissão de doenças infecciosas, principalmente a AIDS. Esta é a sala de neurocirurgia do Hospital das Clínicas. Aqui nós vamos acompanhar uma operação de cérebro feita com os melhores equipamentos e as mais avançadas técnicas que existem no Brasil. Esta sala é idêntica à sala de neurocirurgia do Instituto Neurológico de Montreal, um dos mais conceituados do mundo. Na mesa de cirurgia, um jovem de 15 anos. Ele tem um tumor no centro da cabeça, ao lado da hipófise. O tumor atrapalha o crescimento do menino, impede seu desenvolvimento sexual, ameaça a visão e pode levar à morte. Se o tumor progredisse, esse comprometimento neurológico seria cada vez mais extenso
E nós poderíamos ter outros tipos de problema, como, por exemplo, perda de água, de sais minerais, levando a quadros graves de desidratação, por exemplo. Para chegar ao tumor, os médicos vão usar uma técnica que dispensa a abertura do crânio. Os instrumentos cirúrgicos entram na cabeça por uma abertura natural, entre o nariz e a boca. Uma vez que a hipófise fica na região inferior, aqui abaixo do cérebro. A operação está começando. Entre médicos e assistentes, 12 pessoas em torno da mesa. Nossa câmera, junto com os instrumentos médicos, está entrando na cabeça do menino. Essa imagem é gerada por um fibroscópio, uma espécie de minicâmera de TV que chegou ao Brasil há poucos meses. Na sala ao lado, o chefe da equipe médica se prepara. Ele é um catedrático da USP e especialista reconhecido no mundo todo. Quando ele chega na mesa de operação, a imagem do tumor já está na tela. A primeira fase da cirurgia é a retirada da parte líquida do tumor. O equipamento de TV e o de raio-x orientam agora a segunda fase. Os bisturis dentro da cabeça do garoto vão cortar a parte sólida do tumor. O vídeo é o olho do médico. Onde está o tumor aí? O tumor, então, isso aqui é a glândula normal, essa mais clara, e o tumor é essa parte mais escura que ele está tirando, é uma parte dura. Então ele está puxando, tirando. Depois ele vai entrar com um tubo aí dentro, ele vai tirar a parte que não é visível agora. Um tubo de televisão. Um tubo de televisão, um condutor de imagem, uma fibra óptica. Até pouco tempo atrás, essa operação era feita só com microscópio cirúrgico. O médico não podia ter certeza se tinha retirado todo o tumor. Agora, com o fibroscópio, o cirurgião pode viajar pelo interior da cabeça e se certificar de que a operação foi bem sucedida. Nós podemos documentar, inclusive filmando em videotape, tudo o que está acontecendo e documentar a cirurgia, mostrando que praticamente todas as porções do tumor foram removidas a contento. Nós passamos 3 horas nesta sala. Uma cirurgia que custa 30 milhões de cruzeiros, com um padrão tecnológico que poucos países do mundo podem oferecer. Mas deste jovem... Hospital São Paulo. Na mesa de operações, uma mulher de 61 anos. Se não for operada, a paciente pode morrer a qualquer momento. Para ser salva, ela tem que passar pela morte clínica. Ficar com o coração parado durante a cirurgia é uma técnica arriscada, usada há pouco tempo no Brasil e que você vai acompanhar momento a momento durante este programa. A cirurgia está começando. Marque no relógio. Você vai descobrir quanto tempo vai levar para que esta mulher volte a viver. Daqui a pouco, o coração vai parar. De coração na mão, vamos viver ao longo do programa a ansiedade dos médicos até o pulso de Dona Nair voltar a bater. Se você sofre do coração, vai ver nesse programa que todos os tratamentos e cirurgias já podem ser feitos no Brasil. E se você não quer sofrer do coração, vai saber o que faz mal na comida e nos hábitos. Em outra reportagem, Joãozinho 30. O fim de uma carreira de gênio no carnaval. O início da construção de um futuro melhor para os meninos de rua. Quando o presidente Figueiredo colocou Pontes de Safena em 1983, o coração do Brasil mudou-se para Cleveland, Estados Unidos. 10 anos depois, o novo endereço do nosso coração é aqui mesmo. Para salvá-lo, não é mais preciso viajar. Fernando de Oliveira, 21 anos. No peito dele, há 10 anos, pulsa um marca-passo. Você nem percebe, né, que você tem. Aparecida Vieira, 30. No peito dela, há 5 anos, bate um coração transplantado. Não me incomoda, não. Douglas Borali, 49. No peito dele, um aparelho de nome complicado, um desfibrilador, já o livrou de 2 paradas cardíacas. Eu fui salvo pelo aparelho. Não são poucos os brasileiros que descobriram o que a nossa medicina é capaz de fazer em matéria de coração. Este mineiro de 53 anos descobriu no fim do ano passado que teria pouquíssimo tempo de vida se não fizesse um transplante. O doador, é claro, não foi achado tão rapidamente. Para ele, a saída que a cardiologia brasileira encontrou foi uma cirurgia revolucionária. Hoje, seu Virgílio é uma das 100 pessoas em todo o mundo que pode nos mostrar, sem a ajuda de qualquer aparelho, como bate o seu coração.
Mas antes de contar a história de seu Virgílio, vamos voltar ao Hospital São Paulo. Centro cirúrgico. Os médicos estão baixando a temperatura do corpo da paciente. O sangue passa por uma máquina onde é esfriado com pedras de gelo. Tensão na sala. O cirurgião-chefe acompanha cada minuto do delicado processo de resfriamento. Quanto a temperatura? 19,7, doutor Henrique. A temperatura do corpo da paciente acabou de chegar a 18 graus. A máquina de circulação extracorpórea está parada e o coração deixou de bater. Neste momento, a paciente está tecnicamente morta e os médicos têm 50 minutos para fazer a operação. 50 minutos é o tempo máximo. Porque o que pode acontecer? Se ultrapassa os 50 minutos, é possível que ocorram lesões cerebrais. O cérebro não aguenta esse período tão grande de sem circulação. Aumenta o aspirador. 2 e 3 aumentado. Começa agora uma luta contra o tempo. O cirurgião corta a artéria doente e se prepara para colocar a prótese que vai resolver o problema. Se alguma coisa der errado neste momento, a cirurgia pode se alongar e vai ficar mais difícil ressuscitar a paciente. Os próximos minutos vão ser de absoluto silêncio dentro desta sala. Essa operação ainda nem era conhecida no Brasil quando a Aparecida Vieira fez o seu transplante. Ela vive tão bem com o coração transplantado que teve até uma filha. Seu Virgílio vivia tão mal quando descobriu o problema cardíaco que nem podia esperar por um doador. Mal-estar terrível, perda de fôlego, quase não conseguia caminhar mais. A alternativa ao transplante que os médicos encontraram foi a cardiomioplastia. Nessa cirurgia, o coração fraco é envolvido por um músculo tirado das costas do próprio paciente. O objetivo da operação é fazer com que o músculo contraindo sobre o coração, ele aumente a força de contração do coração. É por isso que a gente consegue ver o movimento cardíaco de seu Virgílio. Como o senhor se sente agora? Muitíssimo bem. Sem exagero, hoje, muitíssimo bem. Quando foi inventado há 35 anos, o marca-passo era um aparelho enorme, cheio de fios, pesado, e o paciente era obrigado a ficar permanentemente hospitalizado. Com a evolução tecnológica, o marca-passo diminuiu de tamanho e começou a ser implantado no corpo do paciente, o que facilitou enormemente a vida do doente. Hoje, o marca-passo é uma peça pequenininha, pesa apenas 30 gramas e tem uma grande vantagem. A pilha dele chega a durar 10 anos. Na semana passada, nesta sala, a medicina brasileira tentou pela primeira vez colocar um marca-passo num bebê recém-nascido. Karina, apenas 13 dias de vida, nasceu com um coração tão frágil que só conseguia dar 30 batidas por minuto, 1/3 do normal. Foi uma operação delicada, feita com muito carinho. Para chegar até o coração, o médico fez um corte de apenas 3,5 centímetros. Agora nós chegamos ao momento decisivo da operação. O Dr. José Carlos vai conectar o marca-passo na pequena Karina. Nós podemos perceber ali naquele aparelho que ela está agora com batimentos cardíacos em torno de 60 batimentos por minuto. Isso à custa de medicamentos, porque normalmente a Karina tem batimentos em torno de 30 por minuto. Agora nós vamos ver o que acontece quando é conectado o marca-passo. Os batimentos sobem para em torno de 120 batimentos por minuto. Tudo correu bem e Karina poderia ter entrado para a história como a mais jovem brasileira a receber um marca-passo. Mas o destino dela provou que se a medicina amplia os limites da vida, não pode entender todos os seus mistérios. 2 dias depois desta cirurgia, em plena recuperação, a menina morreu engasgada com o leite da mãe. Livre de um problema complicado, Karina perdeu a vida de forma banal, quando ninguém esperava. Vidas se perdem, vidas se salvam. Acompanhamos desde o início do programa a cirurgia arriscada para salvar Dona Naí. O coração dela parou de bater. Passaram-se 20 minutos e os médicos ainda lutam. Na corrida da vida contra a morte, agora só resta meia hora. Segure seu coração. Nós voltamos daqui a pouco. Talhes apresenta a quinzena do sofá. Jogo de sofá 2 e 3 lugares a partir de 2 de 119 mil.
Sofá-cama Weekend da Laffer, 2 de 143 mil. E você continua comprando tudo em 2 vezes pelo preço à vista. Armário Fafá 6 portas, 2 de 168 mil. Jogo de quarto tubular 5 peças, 2 de 148 mil. Detalhes Móveis, Rua José Paulino 534, Campinas. Acompanhe o início das obras de duplicação da John Boy Dunlop, deste sábado a partir das 4 da tarde, em frente ao terminal Campo Grande. Duplicação da Dunlop, uma conquista do povo. Super ofertas Uemura. Só até esse domingo. Metais, acessórios e armários para banheiro em 2 vezes sem juros pelo preço à vista. E o Uemura ainda paga o seu combustível. O Uemura Campinas dá a maior força e faz o menor preço. Mapim, venha correndo, Mapim. É a liquidação. É a liquidação do Mapim, gente. Venha correndo. Cama e Maribo Casal, 2 pagamentos iguais de 39 mil sem juros. Colchão de espuma Ortobon Casal, 2 de 49 mil. Estante e Maribo, 2 de 190 mil. Também em 6 prestações fixas sem entrada. Mapim, liquidação de verdade mesmo. É Mapim, pode confiar. Mapim, venha correndo. Você que está sempre cuidando de sua família, não acha que é importante cuidar também do café da manhã? E então, Kellogg's Corn Flakes é gostoso e nutritivo. Cada floco é um grão de puro milho enriquecido com 8 vitaminas e ferro. Experimente Kellogg's Corn Flakes com leite frio e açúcar. O café da manhã é muito importante para ser só café. Alimente seu dia com Kellogg's Corn Flakes. Agora a Muricy vai mostrar como é que se faz uma liquidação de verdade. A Muricy tem confecções, tapetes, cama, mesa e banho, tudo a preços baixos, de verdade. A Muricy tem máquinas fotográficas, perfumaria, camping e lazer, relógios, tudo a preços baixos, de verdade. A Muricy tem utilidades do lar e brinquedos a preços muito baixos, de verdade. Venha fazer economia de verdade na liquidação de verdade. Aqui, na Muricy. É verdade. Abra o olho. Só nesta segunda e terça, a Manolo faz tudo em 4 vezes iguais. Inclusive as ofertas especiais. Só nesta segunda e terça até 20 horas. 4 vezes iguais. A Manolo é papo 10. Atenção, com o enorme sucesso desta promoção, foi impossível atendermos a todos. Por isso, estamos fazendo tudo, inclusive ofertas, em 4 vezes iguais. Até este sábado às 20 horas. Abra o olho, a Manolo é papo 10. Hollywood, o sucesso. The Boys, ao vivo, em discos, fitas e compact discs, som livre. Centro cirúrgico, 10 minutos de operação. A tensão é visível no rosto de cada um. O chefe da equipe já cortou a artéria e começa a introduzir a prótese, um tubo de plástico que vai substituir a aorta. A temperatura do sangue continua sendo controlada segundo a segundo. Para nós, leigos, é possível apenas imaginar que tudo está dando certo. Agora os médicos não perdem tempo com explicações. Daqui a pouco, quando a prótese estiver implantada, nós vamos viver a parte mais angustiante da operação. O momento em que os médicos precisam ressuscitar a paciente. A hora em que o coração tem que voltar a bater. Existe uma estatística de que no Brasil morrem por ano 300 mil pessoas de arritmia cardíaca. A arritmia é uma desordem no ritmo normal de batimentos do coração. Nós agora vamos acompanhar um exame numa pessoa que tem doença de Chagas e que, portanto, está sujeita a ter arritmias graves. Este agricultor foi mordido pelo barbeiro, transmissor da doença de Chagas, há mais de 30 anos. Só agora os efeitos da doença apareceram, exatamente no coração. Nós observamos que nesse eletrocardiograma, ao lado do ritmo normal do paciente,
alguns batimentos diferentes que nós denominamos extrasístoles acontecem. Se esses batimentos como esses surgirem com muita frequência, principalmente se agrupados, eles podem causar transtornos sérios ao ritmo do paciente e inclusive ocasionar risco para a sua vida. Como a maioria dos brasileiros portadores da doença de Chagas, o paciente não tem dinheiro, nem mesmo para pagar este exame, que custa 6 milhões de cruzeiros. Neste hospital escola, ele foi atendido de graça. O tratamento também não vai custar nada. Os médicos vão usar uma técnica ousada. A parte do coração que está doente vai ser extirpada com a ajuda de catéteres. Essa é a única chance que a medicina tem para controlar o ritmo deste coração. Aqui nenhum coração bate de forma descontrolada. Às 6 horas da manhã, estes homens de negócio e profissionais liberais já estão correndo no ritmo imposto com rigor por médicos e especialistas. Eles formam uma verdadeira legião de pessoas que já levaram um susto de seu coração. A maioria passou por uma operação de ponte de safena. As histórias que eles nos contam revelam vidas diferentes, mas que têm um roteiro comum que quase sempre termina em tragédia. Começa com trabalho desgastante, passa pela obesidade e pela falta de exercícios, depois vem o estresse e o ataque cardíaco. Tive dor no peito, procurei um cardiologista, médico, e fui operado de urgência. Eu não posso negar que antes da operação eu tinha uma vida muito mais sedentária. Estresse, ansiedade, tudo isso. No fim das contas, como se diz, a males que vem para bem, a operação acabou sendo um negócio muito bom para mim mesmo. Você aprende a ver a vida de outro ângulo. Você diminui a tua ansiedade, diminui a tua correria, o teu estresse, diminui tudo. Um parque de diversões é o lugar ideal para a gente medir o que as emoções fortes podem fazer ao coração humano. Eu estou usando um Holter, um aparelho que, através destes sensores que estão grudados no meu peito, é capaz de gravar toda a atividade elétrica do coração. Nós vamos fazer uma experiência numa situação toda especial, andando na montanha-russa. Parece brincadeira, mas é sério. A leitura do meu eletrocardiograma, feita no dia seguinte, revelou uma surpresa. Sem qualquer cerimônia, a linha do ritmo do coração copiou todas as curvas, descidas e subidas vertiginosas da montanha-russa. Começo da viagem. Meu coração está tranquilo, 59 batimentos por minuto. Aproximação da primeira queda. O ritmo cardíaco começa a subir. No mergulho, o auge. 112 por minuto, o dobro do que eu tinha no início. Ainda bem que, segundo os médicos, eu tenho um coração normal, capaz de resistir às fortes emoções da vida e às sensações divertidas de uma montanha-russa. Centro cirúrgico, 23º minuto. A prótese está implantada. Chegou o momento do coração voltar a bater, da doente voltar a viver. O cirurgião confere o tempo. Foi quanto tempo de parada, João? 23, doutor Leno. Ok. Bate. Primeira tentativa. Os médicos envolvem o coração com desfibrilador e dão um choque. O coração não responde. Bate 40. 40. Vai. Não está passando. Não está passando. Não, sério, não está passando. Para nós é um grande susto, mas os médicos não se abalam. Mais um choque. E aí sim o coração volta a bater. Opa! Esse foi bom. Saiu? O sangue já está circulando pelo corpo e pela prótese. A doente está voltando à vida. Não, vou tirar. E doutor Enio, foi bem sucedida a operação? Foi bem. Foi a operação bem sucedida, dentro de um tempo razoavelmente bom, 23 minutos. Quer dizer, nós operamos com uma boa margem de segurança. Hospital São Paulo, hoje de manhã. Pode não parecer, mas esta senhora que está tranquilamente deitada na enfermaria da cardiologia é a dona Nair, que ficou 23 minutos com o coração parado na mesa de cirurgia. Trabalhadora rural, aposentada, mãe de 10 filhos, dona Nair se recupera bem, mas não consegue falar muito. Morte clínica? Coração parado? Para ela, tudo isso ainda é um mistério.
A senhora não se lembra nada na hora da operação? Lembra, né? Não sonhou nada, né? Nada. Não sonhou assim? E quando eu acordei, eu já estava na cama, já estava bem boa. Um alerta. É possível mudar de vida antes de sofrer do coração. Como evitar os males do colesterol e da pressão alta? Você vai ver daqui a pouco. Sylvester Stallone. Tô pegando o cara errado! Um prisioneiro marcado. Resistindo às piores torturas. Superando os limites da resistência humana. Condenação Brutal. Filme inédito. Nesta segunda, em tela quente. Oferecimento Sempre Toshiba. Televisores com 5 anos de garantia. Começa amanhã a liquidação das lojas americanas. São mais de 1000 produtos com descontos de até 60%. Aproveite! As lojas americanas não levantariam esta bandeira se não fosse verdade. Lojas americanas, sempre o menor preço. Todo domingo é dia de sorte. Domingo da Sorte Philco. Na compra de qualquer produto Philco, você ganha esse cupom. É só preenchê-lo respondendo a pergunta: qual é a marca que é sinônimo de alta tecnologia em som e vídeo? Fácil, né? Envie pelo correio junto com a segunda via da nota fiscal. Todos os domingos nessa emissora, a partir das 8 da noite, você concorre a carros, câmeras e televisores. Philco, é claro. Participe e boa sorte! Não dá pra colocar um tempero nesse filme, hein? Claro que dá. Com licença. Agora sim. Temperos Maggi. Mais tempero em sua vida. Domingo no Fantástico. A máfia do fogo ataca em todo o Brasil. De cada 10 incêndios registrados pela polícia, 7 são criminosos. São donos de lojas e indústrias que contratam incendiários para depois receber o seguro. Você vai ver como agem estas quadrilhas de criminosos que conseguem provocar incêndios até por telefone. O Fantástico mostra as imagens que estarreceram o mundo. Os campos de extermínio de Saddam Hussein. O homem que começou a Guerra do Golfo acerta agora as contas com quem fez oposição. 4.000 aldeias já foram destruídas e 200.000 pessoas foram mortas por perseguições políticas no Iraque. Um hospital de São Paulo contrata palhaços para ajudar no tratamento das crianças. Uma novidade que alivia a dor e apressa a recuperação dos baixinhos. É o Doutor Palhaço, que arranca sorrisos das crianças que estão internadas até nas UTIs. Domingo no Fantástico. Globo e você. Esta moça chega com um infarte a um pronto-socorro cardiológico do Rio de Janeiro. Ela já teve até uma parada cardíaca em casa e foi salva pela rapidez do atendimento e por uma tecnologia que reduz o número de mortes por infarte. A unidade de tratamento intensivo para o coração foi criada há uns 20 anos. Desde então, nessa clínica, apenas 13% dos pacientes morrem por causa de um infarte. Num CTI, a proximidade entre o médico e a máquina resulta num casamento feliz, porque a máquina é que dá ao médico as informações essenciais para que ele possa salvar uma vida. A internação na UTI já não é mais necessariamente o fim da linha para quem sofre do coração. A medicina se vale, por exemplo, de aparelhos que medem a circulação sanguínea o tempo todo. Há também drogas injetáveis que podem bloquear o infarte no momento mesmo em que ele ocorre. Um aparelho chamado desfibrilador é hoje uma companhia indispensável para o cardiologista de plantão na emergência. A maior causa-mortes nas primeiras horas do infarto agudo é por arritmia, especialmente por fibrilação ventricular, que é uma arritmia grave no qual o coração para de bater. Esse aparelho aqui, ele dá um choque no paciente,
e transforma esse ritmo no ritmo que previamente existia. Eu posso monitorizar o paciente por meio de cabo ou posso monitorizar o paciente por meio da própria pá que dá o choque. O vídeo é hoje comumente usado nos exames do coração. Você vai ver agora um exame que se chama ecocardiograma, que é a filmagem do movimento real do coração. As batidas cardíacas são registradas nesse exame. Nesse caso, o coração que vai ser examinado é o meu. Esse equipamento pode dar a imagem em 1 ou 2 dimensões do coração. Ele avalia as medidas, o aspecto físico e a capacidade de contração do músculo cardíaco, assim como a qualidade dos batimentos. Esse exame mostra qualquer tipo de problema no coração? Não, qualquer tipo de problema não. Mostra muitos problemas e auxilia praticamente em quase todos os problemas cardíacos. Tem determinados problemas, determinadas arritmias são vistas por outros exames. É um exame complementar e auxilia muito no diagnóstico. Dele se diz, é um órgão nobre. Só existe vida onde bate um coração. Um músculo oco localizado entre os pulmões e dividido em 4 câmaras. Ele é que manda o sangue para o corpo inteiro. A cada hora, o coração bombeia 280 litros de sangue, o suficiente para encher uma banheira. Quando a pessoa chega aos 50 anos, o coração dela já terá batido 2 bilhões de vezes. As estatísticas no mundo inteiro confirmam que o coração, com toda a sua nobreza, é a parte do corpo mais afetada pelo estilo da vida moderna. O ser humano desenvolveu o estresse como resposta aos desafios do progresso. E isso faz mal ao coração. Os hipertensos, que sofrem de pressão alta, também arriscam seus corações. A população hipertensa já é de 15 milhões no Brasil. Um problema de saúde pública. É um índice preocupante, sem dúvida alguma, porque níveis elevados de pressão arterial, mesmo um pouco acima do aceito como normal, desde que permanentemente elevados, estão associados a um risco aumentado de derrame cerebral e de infarto do miocárdio, quando comparado com a população que não tem hipertensão arterial. E pior, a grande maioria desses pacientes não sabe que tem pressão alta e às vezes evolui anos a fio com pressão elevada, sem ter o menor conhecimento disso. Só há um jeito de saber ao certo se a gente tem pressão alta. É medir a pressão no médico pelo menos uma vez por ano. A maioria das pessoas descobre por acaso quando é hipertensa. Como é viver com uma pressão muito alta? Bom, a gente tem que fazer regime, né? Não pode comer muito sal, muita gordura. Ter cuidado, né? Tem que caminhar. A senhora faz essas coisas? Tem que fazer, né? Para poder sobreviver, né? A jornalista Edna Savagé descobriu que tem pressão alta há poucos anos e não faz um tratamento muito rigoroso porque diz saber exatamente a hora em que sua pressão aumenta. Eu tive que procurar um médico porque é um mal-estar que a gente tem tão grande. É como a cabeça, de repente, eu não sei se você já ouviu falar nisso ou se todo hipertenso te dará a mesma resposta, mas a minha sensação é de que a cabeça, de repente, subitamente, em microns de segundo, ela se transforma num balão. Ela fica como se estivesse solta do corpo. É um balão. Ela fica, sabe, cresce como se fosse um balão e, ao mesmo tempo, um mal-estar físico. Simultaneamente, um mal-estar físico extremamente desagradável. Quer dizer, é o aviso que eu tenho que eu estou com a pressão muito alta. Controlar a hipertensão arterial é uma coisa, na maioria das vezes, simples. Exercício físico, cuidado com a alimentação, principalmente com sal, controle médico regular e o uso de medicamento antihipertensivo receitado pelo seu médico é fundamental para o controle dos seus níveis de pressão. O homem morre mesmo pela boca se não controlar o consumo de alimentos que aumentam as taxas de gordura no sangue. Com o tempo, a gordura se acumula e entope artérias e vasos. Isso vai dar no infarte. Dos pratos típicos da culinária brasileira, a feijoada é talvez o que contém o maior número de aliados do colesterol. Nessa mesa aqui, nós contamos 9 tipos de carnes muito gordurosas, além do sal, é claro. E todas essas coisas, segundo os médicos, fazem muito mal ao coração. Mas saiba que é possível comer uma boa feijoada e continuar vivendo bem.
Deriquém, você se preocupa com colesterol? Não. Me preocupo quando eu vejo que ele está meio alto, eu tomo um remedinho. Mas, de normal, não deixo de comer por causa do colesterol, não, absolutamente. Uma pessoa pode comer, em geral, todas as coisas que ela gosta e, ao mesmo tempo, se prevenir contra uma doença cardíaca? Pode. Eu acho que, primeiro, o ponto mais importante é essa pessoa determinar como estão as suas gorduras sanguíneas, né? Quer dizer, então, é importante que essas pessoas procurem primeiro dosar os seus níveis de colesterol e suas subfrações, né? O chamado colesterol bom, que é o HDL colesterol, e o colesterol mau, quer dizer, o colesterol que realmente favorece o entupimento das coronárias, vamos dizer assim. É o chamado LDL colesterol. Como também dosar os seus triglicerídeos. O melhor remédio para diminuir as taxas de gordura no sangue é a dieta. E só um médico pode dizer o que é certo e o que é errado na alimentação. Queijo branco não faz mal à saúde porque não contém gorduras. Se você acredita nisso, você está completamente enganado. Porque esse alimento é um assassino em potencial para o nosso coração e é um dos mitos da alimentação que nós desconhecemos. Nós não sabemos que isso faz muito mal. Doutor Rogério, como é que a gente supera esse tipo de mito? Como é que a gente acaba com eles? Bom, esses tipos de alimento, como o queijo, os alimentos de origem que basicamente vêm do animal, são alimentos que são, como nós, ricos em gordura. E esses alimentos não devem ser o predicativo, a coisa fundamental da nossa alimentação. A base da nossa alimentação se sustenta nos alimentos de origem vegetal. São as frutas, os cereais e seus derivados, leguminosas. Esse prato, tudo aqui é completamente condenado, né? Ovo, presunto... Tudo. Repara bem que são alimentos de origem animal, né? Quer dizer, esses alimentos aqui, eles não contêm o que a gente tanto precisa, que a gente não produz, que são os carboidratos. E o que é importante ressaltar é que essa alimentação, começando logo na infância, dessa maneira, é que vai produzir, através dos anos, o problema da obstrução dos vasos. Caminhar pelo menos 3 vezes por semana durante meia hora. Nadar, andar de bicicleta. Estas são coisas que todos os médicos recomendam para a saúde do coração. Os exercícios são complementos essenciais da dieta. Quem descobre que está com as taxas de colesterol acima das que seriam desejáveis deve de imediato fazer o quê? Primeiro de tudo, a gente concorda aqui que a taxa não é a taxa em geral colocada pelos laboratórios. Colesterol acima de 160 miligramas por cento é aterogênico, ou seja, predispõe essas placas de ateroma. Se você descobre isso, você tem que procurar o seu médico e passar a fazer exercícios adequados, criar um organograma para você de fazer dieta e exercícios adequados. Comer basicamente isso que a gente falou, frutas, cereais e vegetais, abolir de qualquer forma os grandes inimigos da sua alimentação, fazer várias refeições por dia e uma boa caminhada e procurar ser feliz, né? Que é o mais importante. Como se descobre se o coração corre risco? O mesmo balão que faz o exame também salva vidas, como vamos ver num bebê de apenas 8 meses. Daqui a pouco. As placas de gordura se depositam com frequência nas coronárias, as artérias que se espalham pelo coração como se formasse uma coroa, daí o nome delas. As coronárias alimentam o coração de sangue. Um bloqueio numa dessas artérias leva ao infarto do miocárdio, que é a camada muscular do coração. Você pode ver nesse documentário japonês os coágulos que estão localizados na parede de uma artéria bastante esclerosada. E o vilão colesterol aparece aí dentro de um grupo de células. Sob luz polarizada, as partículas de colesterol brilham. Essa é uma cirurgia para a colocação de uma ponte de safena num paciente que teve um infarto. E ele era mesmo o que os médicos consideram um candidato clássico ao infarto. Hipertenso, obeso, fumante, estressado, sedentário. O cirurgião Milton Meyer, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, mostra o resultado desse conjunto de fatores de risco no coração do paciente. É que se vê aí o problema. O problema é um pouquinho acima disso, no meio dessa gordura. Dá para palpar muito bem a zona
mas não dá para se ver. É exatamente aqui, eu sinto como se fosse uma traqueia de passarinho, é toda granulado. Essa é a obstrução, só é a placa gordurosa? Não, é uma placa de ateroma, é calcificada, é uma placa dura, né? Agora aqui essa artéria já está boa. Dá pra gente sentir essa branquinha, exatamente aqui, ó. Foi como eu abri a artéria e praticamente não sangrou, mostrando o grau de obstrução dessa artéria. Aqui esse meu explorador não passa, mostrando a obstrução, tá? É aí o ponto de obstrução. É como ela não sangra, tinha que sair um jato de sangue aí numa artéria normal. O paciente recebe uma ponte de safena, um pedaço de veia tirado da perna e que substitui a parte da artéria que estava entupida. Mesmo depois da cirurgia, esse paciente vai continuar a sofrer do coração. A ponte de safena não cura o paciente. A gente faz a ponte de safena para evitar que ele morra, evitar que ele tenha dor. A ponte de safena, não resta nenhuma dúvida que ela melhora a qualidade de vida do paciente e prolonga a vida do paciente. A cinecoronariografia, conhecida também como cateterismo, é uma espécie de prova da verdade do exame cardiológico. Se uma artéria está obstruída, isso é revelado na mesma hora que o cateterismo é feito. Em alguns casos, o cateterismo é usado também como tratamento. O cardiologista Renato Vilela mostra nesse filme como é que foi tratado o infarte de uma paciente. Nessa paciente, nós optamos pelo tratamento agudo de desobstruir essa artéria, através da passagem de um guia metálico que transpôs o local da obstrução, e sobre esse guia metálico vem então deslizando um catéter balão. O que nós vamos fazer agora é insuflar esse balão para desobstruir a artéria, um procedimento conhecido como angioplastia coronária. A artéria ainda está sendo dilatada, ela ainda está com o balão no seu interior, e já no final do procedimento nós então retiramos o balão e vemos um enchimento uniforme dessa artéria coronária. O cateterismo é um exame de baixo risco para os pacientes que tomam até anestesia local. A introdução do catéter no corpo pode ser através de uma veia da perna ou do braço. Quando esse catéter encunha na coronária, quando ele entuba a coronária, esse tipo de ponta aqui, que é o soft tip, é uma ponta mais flexível, impede qualquer traumatismo. Então, não permite que haja nenhum acidente quando você atinge a coronária, que é o principal objetivo do exame. O paciente tem medo que o exame confirme a suspeita de que ele tem um problema cardíaco. Os médicos trabalham olhando no monitor as chapas de raio-x que são tiradas. Eles injetam nas artérias um líquido, um contraste, que faz sobressair a imagem do local que está sendo examinado. Essa imagem, no caso, mostra que o paciente tem as coronárias sadias. Esse procedimento também é aplicado com frequência em crianças. A Maria Sônia traz o seu filho de 8 meses para fazer tratamento no Hospital Cardiológico de Laranjeiras. O menino nasceu com estreitamento da válvula pulmonar. Qual é a sua expectativa em torno dessa cirurgia? Olha, eu acho que é a melhor possível, embora, né, os médicos sempre avisam que tem aquele risco, né? Mas a gente tem muita confiança nos médicos, na competência, porque são muito competentes em Deus, né, principalmente. Casos como este já são de rotina nesse hospital público, que tem um ambulatório só de cardiopediatria. Qual é o risco de sobrevivência dessa criança? Sem um tratamento específico, ou seja, a dilatação da válvula, no caso do bebê, a sobrevivência fica muito limitada. Não posso dizer exatamente quanto, mas em torno de 50% a 60% de expectativa de vida. Esse é o balão que vai ser usado para desobstruir a artéria pulmonar do bebê. Os médicos jogam primeiro o contraste para localizar onde é que está o problema nele. O catéter foi introduzido por uma veia da perna até chegar ao ponto de obstrução da artéria. Esse é o momento que pede toda a atenção da equipe. Você vê que o balão começa a ser insuflado. Normalmente esse tipo de procedimento é tenso para a equipe? Quando...
Sim. Muito tenso. Porque não pode dar errado, né? Porque a criança está bem relativamente, ela tem que sair daqui curada. Isso não é um diagnóstico, isso é um tratamento. Não pode ter erro. O procedimento é repetido algumas vezes até a desobstrução total do ponto que estava fechado. Essa criança que inevitavelmente iria para a cirurgia cardíaca, em torno do primeiro ano de vida, foi curada definitivamente com um procedimento que nem corte se utilizou. Tudo deu certo. O bebê está salvo e logo passa aos cuidados da mãe. Não vai precisar de fazer cirurgia nem nada. Graças a Deus. Tá? Amanhã ele deve ir embora para casa. Ai, o coração dela disparou. Parabéns. Obrigada, doutor. Você estava rezando aqui? Como? É bom demais saber que agora ele vai ficar legal. Eu já perdi um, não podia perder o outro. O Brasil do Carnaval ficou de coração na mão. Joãozinho 30 abandona o samba, mas o coração do Brasil ficou maior. O gênio das alegorias trocou a batida do samba pela construção de um futuro para os meninos de rua. A virada de Joãozinho 30 você vai ver daqui a pouco.